esse é o vídeo mais importante da história desse canal. Quer saber o seu propósito de vida? Quer aprender a tomar sempre as decisões certas? Quer parar de ficar perdendo tempo com o que não importa e realmente focar no que você precisa para construir a melhor vida de todas? Então agora eu vou te ensinar, gente, como fazer tudo isso de uma maneira tão simples que é assim, ó, um passo. É um passo só e não é esses passos assim que eu vejo na internet que todo mundo fala, é coisas muito óbvias, porque não, isso aqui que eu vou te dizer é verdade e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo já aplicando, tá? Já aplicando. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Luísa Barbosa. Por aqui eu falo sobre como construir a vida dos seus sonhos por meio do potencial máximo. Então eu te falo sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos, autocuidado, tudo que é preciso para você trazer para si mesma a melhor vida, o potencial máximo de vida que você poderia querer. Então, já me segue nas minhas redes sociais também, porque ela tem muito conteúdo legal. E por aqui no YouTube eu trago conteúdos de forma muito mais profunda, densas, para você estudar mesmo e aplicar na sua vida de forma fácil todos os princípios do potencial máximo. Então vamos ao que interessa, sem enrolação. Tudo o que você fizer na sua vida precisa partir de um ponto. E eu vou explicar esse ponto para vocês com base numa história que eu li na Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Nesse livro que ele é muito legal e eu acho que exemplifica muito bem o que eu quero trazer aqui pra vocês, que é o seguinte. Existem, né, acho que essas pessoas ainda estão vivas ou não sei, dois cantores que foram muito famosos na história. Os dois cantores, eles eram de bandas, então eram duas bandas diferentes, né, imagina que são os dois cantores. E aí, teve uma época que um dos cantores, ele era o mais paparicado, ele era o mais famoso, ele estava sempre na mídia e os outros integrantes da banda começaram a não gostar dele, porque é estranho, né? Um tá se sobressaindo mais que os outros e tudo mais, então eles decidiram em conjunto, claro que não foi assim, né? Tô resumindo muito a história, tirar esse participante da banda. E ele saiu da banda. E na época ele ficou muito triste, porque era o sonho da vida dele ser cantor. Tava dando muito certo a banda, era uma das melhores bandas da época, que inclusive vocês sabem qual é, depois eu vou falar pra vocês. E aí esse cara, ele ficou muito devastado, ele ficou muito triste com toda essa situação. Agora segura essa história. Teve outro caso que foi igualzinho a esse, de outro cantor. Também, tava numa banda, ele saiu da banda e ele ficou muito devastado. Só que esse cantor em específico, ele decidiu que então ele iria ser melhor do que aquela banda. Então ele iria ser um cantor melhor, ele iria fazer muito mais sucesso que eles, ele iria conseguir fazer muito mais do que aquela banda que, né, mandou ele embora, fez. E ele passou a vida inteira dele tentando fazer isso. E aí o que aconteceu no fim? O que aconteceu é que ele realmente foi muito famoso, ele fez realmente muito sucesso, muito mesmo, mas ele não conseguiu chegar aos pés, assim, de tudo que a banda, né, a ex-banda que ele tinha, fez. Então ele era sempre, assim, em segundo lugar, sabe? Ele era aquela pessoa que estava sempre fazendo muito, mas no fim ele se sentia um fracassado porque ele não se achava melhor do que a banda que lá atrás tinha demitido ele, sabe? Então, no fim da vida dele, ele se considerava uma pessoa triste. Uma pessoa que não tinha sucesso, por mais que ele tivesse muito sucesso. Muito dinheiro, muito sucesso, tudo que ele queria, ele conseguiu. E aí você vê a história dessa pessoa e compara com a primeira. Essa primeira pessoa que eu falei que foi demitida da banda, que inclusive é a banda dos Beatles, que é muito famosa, nunca mais foi cantor. Então, ele cantava, né, e tudo mais, mas ele achou outro emprego, achou outras coisas que ele gostava de fazer. Ele achou uma família, ele se mudou para uma outra cidade, ele criou seus filhos. E ele dizia que ele era muito feliz e muito mais realizado do que antes, porque agora ele tinha a família dele, ele tinha as coisas que ele queria. Então ele vivia com o propósito de vida dele alinhado com quem ele era, sabe? E aí você vê só qual a diferença entre essas duas pessoas. As duas foram demitidas de uma banda, só que uma, ao contrário da outra, tentou sempre buscar um sucesso comparado a outras coisas, outras pessoas, e o outro largou tudo para simplesmente ter essa família, ter outras coisas. Qual é a diferença? A diferença, gente, é que essas pessoas tinham valores de vida diferentes. O valor da sua vida é o que define tudo o que você vai fazer, tudo que você fez. Talvez assim,
você não sabia disso antes, então a partir de agora você vai fazer tudo a partir disso. Então, a partir de agora, tudo que você fizer precisa ser baseado nos valores que você carrega para sua vida. Porque senão não adianta. Você pode conquistar tudo e você pode não ser feliz. Ou você pode seguir caminhos errados, tomar decisões erradas, seguir o passo de outras pessoas, sem saber se esse é o seu passo, sabe? Sem saber se essa é a sua história. Então, se você quer ser realmente feliz com você mesmo, com o seu propósito, você precisa definir quais são os valores que você carrega para a sua vida. E aí eu digo isso porque não parece mais óbvio, assim, olhando de fora, mas a pessoa que conseguiu mais sucesso, mais dinheiro, seria a pessoa que seria mais feliz, né? Nessas duas histórias que eu contei. Mas não foi assim. Por quê? Porque essas pessoas, elas carregavam valores diferentes para elas. Ou seja, elas prezavam por coisas na vida diferentes e essa coisa que elas prezavam é o que iria fazer elas felizes. Então não adianta, às vezes, se o seu valor não é, sei lá, estabilidade, uma família, você também não vai ser feliz largando tudo e tendo a sua própria família e seus filhos. Não vai. Mas se você está no valor errado da sua vida, você nunca vai ser feliz. Porque a gente tende tanto a olhar o que os outros fizeram que esquece de entender o que faz sentido pra você. Porque as pessoas, o mundo, a sociedade é sempre assim. Trabalhe mais, faça mais, estude mais, tenha um carro do ano, tenha isso do ano. E você vê que você nunca tá feliz o suficiente. Você tá sempre buscando por mais. Por quê? Porque você tá perseguindo os valores de outras pessoas. Você está perseguindo, às vezes, o sonho dos seus pais. Você está viajando em um mundo que não é seu mundo. E como que você vai saber se localizar para definir o que você quer? Qual é o seu propósito? E não perder mais tempo indo por caminhos errados, sabe? Porque ele é o seu caminho. Nós somos pessoas tão diferentes. E por que a gente insiste tanto em copiar as outras, porque parece que existe um caminho do sucesso, um caminho da felicidade, sendo que o caminho da felicidade é o que o seu coração te diz que é verdade, entende? Então agora eu vou te mostrar para você como que você vai definir quais os valores que você tem na sua vida e como isso pode te ajudar a construir uma vida melhor. E isso é muito simples. Eu vou deixar aqui na tela vários exemplos de valores que você pode pausar aqui, escrever e estudar quais são os valores que fazem sentido para você. O que são os valores? Os nossos valores, eles são os nossos princípios que vão guiar os nossos comportamentos, as nossas decisões, a nossa vida mesmo a partir de agora. Se você sabe o que realmente faz sentido para você, você não vai mais ter escolhas erradas ou embarcar em lugares errados. E isso é muito importante porque eu acredito que você tem que escolher pelo menos 3 valores que você tem na sua vida. E a partir desses 3 valores, tudo que você fizer, você vai pensar se faz sentido com o valor que você escolheu. E é um exercício muito de autoconhecimento mesmo, sabe? De olhar vários exemplos de valores e entender o que faz sentido, o que toca mais no seu coração. Por exemplo, eu prezo muito por liberdade. A liberdade é uma coisa muito importante para mim e é um valor que eu vou carregar sempre na minha vida. Então, para mim, talvez faça sentido, vamos dizer, um exemplo hipotético, né? Se aparecer uma oportunidade para mim de viajar, de passar um ano fora do país, trabalhando com outra coisa e tudo mais, longe de tudo, para mim, às vezes isso vai fazer sentido, certo? Porque se o meu valor principal, um dos meus 3 valores principais é a liberdade, faz mais sentido eu ir. Só que se o meu valor meu valor é estabilidade, é raízes, é a família, eu preciso ficar aqui. Então pra mim não vai mais fazer sentido. E aí talvez pra minha amiga faça. E não quer dizer que ela tá errada e que eu esteja certa, entende? Então tudo que você fizer na sua vida, você tem que se basear nisso. Eu vou tomar uma decisão, tenho que fazer alguma coisa, e eu tenho que lembrar que um dos valores que eu escolhi pra minha vida é a honestidade. Então eu vou arcar com isso. Gente, os seus valores, eles têm que ser levados muito a sério. São os princípios que você escolheu para tomar as suas decisões. E ele faz... Gente, isso é tão importante quando você entende isso. Você para de cometer erros bobos, você para de perder tempo, você para de
fazer tudo de muito, sabe? E focar no que realmente é essencial, no que realmente você precisa. Parece que a sua vida vai disso aqui, ó, pra isso aqui. Não, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que é preciso ser feito. Até porque, assim, entendendo isso, você pode, inclusive, tomar decisões relacionadas à sua profissão, por exemplo. Se um dos seus valores é a justiça, então eu sei que o que eu quero fazer pra minha vida tem que ter a ver com essa justiça que eu sempre busco, que eu sempre tenho dentro de mim. Às vezes, não é... Você parte do lugar errado, sabe? Assim, não, será que eu quero fazer psicologia, fisioterapia, medicina? Mas quem você é realmente? O que você preza? Eu prezo muito por inteligência, eu prezo muito por honestidade. E aí, juntando tudo isso que você preza, ele vai dar algum lugar. Nem que não seja uma profissão específica, mas algo que você saiba fazer e que você gosta de fazer. E aí você vai decidir e descobrir na real, né? Não é nenhuma decisão, é olhar pra dentro qual que é o propósito da sua vida. O que você veio fazer aqui? E aí tudo que você fizer, você vai fazer com integridade, sabe? Com honestidade. Você vai ser uma pessoa de palavra. Você vai ser uma pessoa essencialista, que sabe podar as coisas e sabe a direção que você quer ir. Muitas vezes não, maior parte das vezes, a gente não chega em lugar nenhum porque a gente não sabe nem onde a gente tá indo. A gente não sabe nem o que a gente tá fazendo na nossa vida. E tudo bem não saber. Só que esse é um ótimo jeito de começar. Esse é um ótimo jeito de escrever assim na sua porta, sabe? Quais são os 3 valores que você escolheu pra si mesma. E é assim que você vai agir a partir de agora. Se relacionando com as pessoas, tomando decisões, escolhendo seus caminhos e agindo com certeza, com propósito. E quando você for definir os seus valores, olha pra dentro do seu coração mesmo, sabe? Não tenta ir na onda de pais, de família, de namorados, nada. Porque o seu caminho, ele é seu. Quem vai trilhar essa história é você. Então, por mais que outras pessoas queiram o seu bem, elas não são você. E você sempre sabe, lá no fundo, o nosso coração, ele é holístico. Ele é totalmente conectado com o universo, com todas as coisas, e ele sabe o que ele faz. Então, se escuta. Para o momento do seu dia, se conecta, às vezes acende uma vela se você gosta, escreve no seu diário para pensar no que realmente faz sentido para você. E tudo bem também se daqui a um tempo isso mudar, porque a nossa vida não é uma linha reta. Mas o que eu tô querendo te dizer é que o seu caminho, ele é seu. E para você alcançar os seus sonhos, você precisa saber o que te move, o que te faz feliz, qual é a estrada que vai te fazer chegar lá. E essa estrada são os valores pessoais que você carrega. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de fazer comentários aqui embaixo do que vocês acharam do vídeo, de se inscrever no meu canal e também de dizer quais outros vídeos vocês querem que eu traga aqui pro meu canal em Potencial Máximo. Então vamos sempre juntos em busca do nosso melhor, porque eu tenho certeza que a melhor parte da nossa vida ainda está por vir. Tchau!